Shalom para você! Qual é o tema de hoje? Hoje o tema é: todos os salvos serão arrebatados? É uma pergunta e tanto, sabe por quê? É uma pergunta e tanto? Porque para você fazer essa pergunta, você precisa acreditar no arrebatamento. Então, eu estou falando para todos aqueles que creem no arrebatamento. O arrebatamento está escrito na palavra, que o Senhor vai levar a sua igreja. Está escrito em Apocalipse capítulo 3, 10, de que Ele vai poupar, que vai nos poupar do pior sofrimento que vem para experimentar o mundo inteiro. Ele sempre mostra isso, que este é o propósito dele é nos guardar, nos poupar. E assim aconteceu no tempo de Noé, assim aconteceu no tempo de Ló, e é Jesus mesmo que vai dar esse exemplo. Então, se você está aqui, é porque você acredita no arrebatamento, que o Senhor Jesus, ele veio, o Verbo se fez carne, ele morreu, ele ressuscitou, e ele disse que viria buscar a sua igreja, e ele viria, e seria um encontro nas nuvens. Este é o primeiro encontro. Jesus não coloca os pés no Monte das Oliveiras, ele vai colocar depois, durante a tribulação. Então, você que está um pouquinho confuso, eu vou explicar. Há 2000 anos atrás, aliás, tem um vídeo da ordem cronológica, é só você procurar aqui no meu canal. Mas eu vou repetir em 2 segundos. Jesus, há 2000 anos atrás, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, e quando ascendeu aos céus, nos prometeu que ele voltaria para colocar o pé no Monte das Oliveiras. Mas antes disto acontecer, quando o tempo da graça acaba, o tempo da graça, o tempo dos gentios, que é o tempo da igreja, quando acabar esse tempo da graça e a igreja for retirada, nós teremos, eu estou falando de uma visão pré-tribulacionista, nós teremos então o grande arrebatamento, que é o encontro do noivo com a noiva nas nuvens. Para isso a gente precisa entender um pouquinho o casamento judaico, que eu vou falar daqui a pouquinho com vocês. E depois a igreja espera 7 anos, que para nós vai ser como 7 dias, como 7 horas, enquanto o mundo está vivendo a grande tribulação. E no final Jesus virá, colocará o pé no Monte das Oliveiras e ele virá para implantar o seu reino, que vai ser o milênio. Mas no momento do arrebatamento, a pergunta hoje é: no momento do arrebatamento, todos os salvos serão arrebatados? Primeiro que nós precisamos responder não por aquilo que nós achamos, mas por aquilo que o Senhor Jesus nos fala na sua palavra. Eu vou começar por Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Bom, esta é a primeira passagem que eu quero dizer para vocês, que eu já começo a responder. Eu creio que aqueles que estiverem preparados, sim, serão arrebatados. Eu vou também, não só essa passagem que eu vou comentar, mas se a gente pensar um pouquinho na saída do Egito, foi dada uma ordem. A palavra era: é tempo de saírem do Egito. Foi isso que Deus mandou Moisés anunciar. É tempo de salvação, é tempo de sair. Mas para sair do Egito, eles tiveram que fazer alguns procedimentos. Número 1, tiveram que ir para a terra de Gósen. Número 2, tiveram que, na última praga, por ocasião da última praga, comerem à meia-noite em pé, sandália na mão, cajado no pé, comer o pão e o cordeiro e aplicar o sangue do cordeiro. Quem não fizesse isso não sairia do Egito, a despeito de ser tempo de salvação, a despeito deles se chamarem povo de Deus.
Tanto que a história comprova que do mesmo jeito que um misto de pessoas saiu por ocasião da libertação do Egito, o que é um misto de pessoas? Não só os hebreus, mas também egípcios que temeram ao Deus de Israel, eles saíram junto. Está escrito isso na palavra. Então, um misto de pessoas saiu por ocasião da libertação do Egito. Assim também, os relatos históricos mostram que alguns judeus permaneceram no Egito, porque não creram naquela palavra, porque não se prepararam. Então, a palavra-chave aqui é preparar. Você precisa, não basta ser salvo. A salvação, ela te leva para o céu. Agora, arrebatamento é uma questão de estar preparado. É uma questão de você entender que você é noiva de Cristo e você tem que se preparar para o mais lindo encontro. É como Moisés, ele se preparou e ele subiu no Monte Sinai. E o povo temeu, o povo não subiu no Monte Sinai. Mas voltando, eu li com vocês Mateus 7, 21. Ele diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ele está mostrando e ele usa uma palavra que ele vai dizer a essas pessoas que vão dizer, mas no seu nome eu profetizei e curei enfermos. E ele vai dizer essas palavras, mas eu não vos conheci. Essa palavra no grego, porque o Novo Testamento, ele está em grego. Essa palavra em grego é gnosko. Gnosko quer dizer conhecer na intimidade. É a mesma palavra para o mais alto grau de intimidade, que é o relacionamento sexual. Por isso que está escrito, e Adão conheceu Eva. É nesse sentido, o Senhor está falando, não adianta só você me conhecer de ouvir falar, você tem que ter um relacionamento de intimidade, conhecer a minha vontade, conhecer que eu quero que a salvação é o primeiro passo na sua vida, mas depois da salvação você tem que continuar crescendo em graça, crescendo em conhecimento, você precisa ser transformado, renovar a sua mente. É o início, salvação é o início de uma caminhada com Cristo. E o arrebatamento é uma questão de se preparar. Então eu estou caminhando com você para essa ideia. Já vimos Mateus capítulo 7. Agora eu quero que você leia comigo Mateus capítulo 22, quando Jesus fala de uma parábola. O que é parábola? Eu amo dar aula de parábolas. O que é parábola? Parábola, como está escrito em Mateus capítulo 13, o Senhor falou por parábolas segredos desde a fundação do mundo. Então, ele fala de uma forma fácil, coisas muito profundas, que nós não teríamos capacidade de entender se não tivesse ajuda de uma forma mais simples de explicar, que é a parábola, trazendo imagens, conceitos, e para que a gente possa entender uma realidade profunda. Em Mateus capítulo 22, nós temos a parábola da festa de casamento, ou das bodas, como está em algumas traduções. Essa parábola, Jesus começa no versículo 1. De novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um reino que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas esses não quiseram vir. Então, aqui está falando de uma festa de casamento. Quando Jesus, no cenáculo, ele teve a última ceia com os discípulos, ali era o noivado. Na cultura judaica, um noivado, ele é tão solene, é um compromisso tão solene, ele tem um contrato. No tempo de Jesus havia um contrato, por isso que José e Maria, eles estavam noivos. E quando José pensou em abandonar Maria, quando ele soube que ela estava grávida, ele pensou em dar o divórcio para Maria. Eles não eram casados, eles eram noivos. O noivado é um compromisso tão sério na cultura judaica, que é necessário divórcio, se quebra esse compromisso.
Então Jesus fez ali uma cerimônia de noivado, dizendo, olha, eu estou indo como noivo, né? O noivo, ele ia para a casa do pai para preparar a morada onde ele moraria com a noiva. E foi isso que Jesus disse, eu vou para a casa do meu pai preparar a morada. E a noiva, qual era a responsabilidade da noiva? Era ela ficar se preparando para o dia do encontro com o noivo, quando ele tivesse acabado todo o preparativo da morada. E a noiva estaria fazendo enxoval, se cuidando para o grande encontro. Este é o tempo que o Espírito Santo tem ajudado a igreja a se preparar para o grande encontro. O noivo foi preparar a morada e a noiva de Cristo está aqui se purificando, como está escrito em Efésios capítulo 4 e capítulo 5, quando fala da noiva de Cristo, quando fala que a noiva precisa se preparar, que a noiva precisa se purificar, que o Senhor vem buscar uma noiva limpa, uma noiva sem rugas, sem mácula. É dessa forma, uma noiva gloriosa. É essa noiva que ele vem buscar no seu arrebatamento, mas uma noiva que está se preparando. Então a festa de casamento está sendo preparada para a gente. E aí eu devolvo a pergunta, e você está se preparando para essa festa? Porque a festa está sendo preparada. E você está se preparando para essa festa? Então o convite foi lançado na parábola. E eu não vou ler a parábola toda, eu vou ler só mais uns 2 versículos. Está escrito que para todo convidado, quando saíram para dizer, olha, está tudo pronto, vamos para as bodas. O rei convidou para as bodas do seu filho. E as pessoas foram dando desculpa, eu estou ocupado demais, porque eu casei e estou sem tempo, porque eu tenho que cuidar do meu negócio. Foi dada várias desculpas. Quando o rei soube disso, ele ficou muito chateado e ele deu uma ordem. Eu falei, sabe de uma coisa? Então, o banquete está pronto. E ele disse, no versículo 10, e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. A sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes, amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então aqui nós vemos claramente que este momento em que o rei manda andar pelas encruzilhadas para convidar a todos, este é o momento que a igreja está vivendo. Agora o convite não é só mais para judeus e gentios são convidados desde a morte de Cristo e ressurreição. Nós somos convidados para sentar à mesa do rei, para participarmos deste grande encontro com o noivo. Mas alguns escutam e outros continuam dando desculpas. Nós sabemos que hoje nós vivemos uma realidade de mega igrejas, de igrejas lotadas. Mas a gente tem que saber se são pessoas realmente que estão se preparando ou se são só igrejas inchadas de pessoas que não querem transformação. Você vê que na mesa de banquete, na mesa das bodas do noivo, foi visto uma pessoa que estava lá, estava na mesa, mas não estava com as vestes adequadas e ele foi retirado. Eu estou construindo com vocês, mostrando para vocês que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que está sentado na mesa é aquele que vai participar das bodas do Cordeiro no arrebatamento. Então, o que eu estou mostrando para vocês é que o Senhor Jesus ele foi mostrando, olha, salvação é o início de uma caminhada, é a porta para o céu, mas arrebatamento é um evento à parte. Arrebatamento é para aqueles que estão entendendo que tem que se preparar. Agora eu vou ouvir Jesus falando em Mateus capítulo 24, para depois a gente também falar de Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 24, o Senhor, ele diz a respeito da sua vinda. No versículo 36, nós vamos começar. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai.
Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra será deixada. Você vê aqui que o Senhor compara, e quando você lê essa mesma passagem em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 36, você vê que ali no Evangelho de Lucas nós temos um acréscimo. Os últimos dias serão como os dias de Noé, como está escrito aqui, e os últimos dias serão como os dias de Ló. E está escrito que nos dias de Ló também as pessoas não estavam se importando com algo importante que ia acontecer, que era o juízo, destruição. Aqui fala que depois que Noé entrou, houve destruição. Entrou na arca e fechou a porta. Mas como estavam as pessoas? Não estavam se preparando. Elas estavam vivendo o dia a dia como se nada fosse acontecer. Muitas pessoas já ouviram falar do arrebatamento. Se você perguntar, eu não creio no arrebatamento. Outras dizem, sempre falaram de arrebatamento e nunca aconteceu. E elas não estão se preparando. Estão vivendo a vida como se fossem eternas e não estão se preparando para o grande encontro com o noivo. Agora, sobre o mundo tem um juízo de destruição. Vai acontecer uma grande destruição na grande tribulação. Um juízo de Deus, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló. E o que é que nós temos em comum nos dias de Noé e nos dias de Ló? O Senhor queria proteger aqueles que estavam ouvindo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor queria proteger a família, não era só a família de Noé. O Senhor queria proteger todas aquelas famílias da grande destruição. Mas eles não ouviram, mas Noé ouviu. E Noé entrou na arca. E a destruição só veio depois que Noé entrou na arca. Nós temos também escrito que aquilo que detém o anticristo de se manifestar é o Espírito Santo que está com a igreja. Quando o Espírito Santo for levar a igreja e for retirado e estiver com a noiva no encontro, levando a noiva, assim como Isaac, como Eliezer levou Rebeca até Isaac, assim também o Espírito Santo vai levar a noiva de Cristo até Jesus. Ele vai conduzir a noiva, ele tem nos preparado para esse grande encontro e ele vai nos conduzir. E quando isso acontecer, depois que isto acontecer, grande destruição virá sobre a terra, porque nada mais vai deter o anticristo. E a grande tribulação se manifestará, vai ser o pior momento da história da humanidade. Então, o que nós temos no dia de Ló é a mesma coisa. As pessoas não ouviram o aviso, nem Ló estava ouvindo. Se não fosse a intercessão de Abraão, Ló seria destruído lá dentro de Sodoma e Gomorra, mas por causa da intercessão de Abraão, os anjos entraram naquela cidade e disseram muito claramente para Ló: enquanto você estiver aqui, nós não podemos destruir a cidade. Corre e sobe ao monte, porque a cidade vai ser destruída. E é isso, o Espírito Santo de Deus está dizendo para você: se prepare, porque o dia está chegando. Mas você que é salvo, você precisa entender que você precisa se preparar. E o que é me preparar para o arrebatamento? Primeira coisa, eu preciso esperar o arrebatamento. Eu preciso ter uma expectativa. E porque eu tenho essa expectativa, eu sei que para esse momento que nós estamos vivendo na história da humanidade, eu preciso de mais unção do que o normal. Eu preciso de uma unção extra. E quem nos explica isso, mais uma vez, é Jesus, em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, nós lemos sobre a parábola das noivas, as 10 virgens. Começando no versículo 1. No versículo 1 está escrito: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Eu paro por aqui para depois a gente continuar. Essa parábola fala de um encontro.
O importante é se encontrar com o noivo. Eram 10 noivas, 10 virgens. Essa parábola Jesus não deixou para aquele que ainda não o conhece. Ele está falando de noiva, a noiva de virgem, está falando de purificada, santificada, lavada, justificada pelo sangue do Cordeiro. A noiva de Cristo é uma parábola para a igreja, não é para aqueles que não conhecem ainda a Cristo. Presta atenção nessa parábola. Esta parábola é para a igreja. É uma igreja que precisa se preparar para o encontro com o noivo. Eram 10 virgens e o que aconteceu com as 10? As 10 caíram no sono, porque tinha muita escuridão. Já estava perto da meia-noite. Perto da meia-noite tem canseira, tem escuridão, tudo fica mais difícil. Os dias que nós estamos vivendo são dias de grandes trevas, como diz em Joel capítulo 2, grande canseira, grande pressão, grandes problemas, e é fácil cair em dormência. Aqui não foram só 5 que caíram em dormência, 10 dormiram, mas quem acordou às 10 foi o grito do amigo do noivo que diz: o noivo está chegando. O noivo está chegando. E eu digo para você que o grito do amigo do noivo é este grito que o Espírito Santo está falando à igreja. O Espírito Santo está dizendo: prepara-te, igreja, o noivo está chegando, prepara-te. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Prepara-te, igreja. E ali elas acordaram. Mas estava tão próximo da vinda do noivo que não deu tempo de pegar mais azeite. 5 não estavam preparadas. Elas estavam negligentes, como diz a palavra. Elas eram nécias. Elas não tinham azeite extra. Elas tinham azeite, mas não extra para o momento em que o noivo ia chegar. E elas falaram: e agora? Acabou o azeite, me empresta, falou para as outras 5. E as outras 5 falaram: eu tenho para mim, eu não tenho como emprestar para você. Se eu der para você, vai faltar para mim. Eu tenho extra para mim. E eu digo para você que essa caminhada de preparação, ninguém pode se preparar por você. A tua mãe, o teu pai, o teu marido, a tua esposa, o teu filho, ninguém pode se preparar por você. É você com o Senhor, e você precisa se preparar, porque o noivo está chegando. Infelizmente, 5 noivas ficaram do lado de fora nesse dia do encontro. 5 entraram, 5 se atrasaram, que também é o livro de Cantares. A noiva que perdeu o encontro com o noivo, quando ele bateu na porta, ela disse que ela estava cansada demais para acordar e ela perdeu o encontro com o noivo. Sabe o meu recado? Não perca esse encontro, porque o arrebatamento é para aqueles que estão se preparando. Então, salvação é uma história, arrebatamento é outra. Você pode morrer e ser salvo, mas e se Cristo chegar hoje, você vai ser arrebatado? Então se prepara, porque Cristo está voltando. Essa é a minha resposta para você. Eu espero que você tenha entendido e que você possa compartilhar esse vídeo com quem tem a mesma dúvida que você. E que o Senhor te abençoe.